Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao seminário de formação permanente, hoje a gente vai estar reverberando. Bom, hoje a gente vai trabalhar com o cartel C, certo? Que a gente vai avançar nesse capítulo, o 1 e o pequeno a, certo? Esse cartel, de uma certa forma, vai trabalhar de um jeito bem singular esse capítulo. Vai ser efetivamente um cartel se apresentando, certo? Os membros do cartel, muitos deles, acho que só tem duas pessoas que o cartel, vou apresentar o cartel. O cartel C é composto de Luci de Castro, Marcelo Antelo, Marcelo Magnelli, Mônica Age, Paulo Gabriele, e a mais um é Marta Restrepo, certo? Então, desse, só Luci e Marta não vão apresentar. Então, a ideia é que cada um do cartelizante traga a gente conseguir abrir uma conversação. E para fazer o comentário sobre a aposta de Pascoal, a gente vai ter Milena Nadier, né, como convidada, como associada convidada, para fazer esse comentário. Bom, e antes de avançar, fazer a propaganda aqui da revista A Gente, certo? Da seção aqui da Bahia, que foi lançada, certo? E quem tiver interesse pode falar com o Tiago para adquirir essa revista que está bem bacana, com trabalhos, inclusive, de associados que fizeram no ano passado, né, a contribuição no Seminário de Formação Permanente. Então, vou passar a palavra à Milena. Vamos lá. Bom, boa noite aos presentes aqui e ali, né, na tela. Eu gostaria de começar agradecendo o convite imprudente da diretoria para vos falar da aposta de Pascal. Afinal, alguns de vocês devem se lembrar de como Lacan começa a aula anterior a essa, a qual nós vamos nos debruçar hoje à noite. Ele diz o quão difícil é carregar uma afirmação dessas. Vou me valer, então, da ousadia do convite e da minha própria para tentar sustentar o proposto. Acontece que, a priori, parece bem simples falar dessa aposta aqui. É mesmo fácil que se resuma esse quadrinho, às vezes com outros termos, apressadamente em um argumento matemático, lógico, probabilístico, para convencer ou converter alguém. Todavia, trata-se de outra coisa. Lacan sabe bem disso. Sabe tanto que já inicia essa 8ª aula do Seminário 16 contando sobre o 1. Aquilo que ele escolheu traduzir por uma força que persiste, por traço unário. Nesse traço unário reside o efeito de que chamamos repetição. Ela, a repetição, está ligada de maneira determinante a uma consequência que Freud designa como objeto perdido. Resumindo, trata-se essencialmente do fato de que o gozo é almejado num esforço de reencontro, que só pode sê-lo ao ser reconhecido pelo efeito da marca. Isso está no preâmbulozinho dessa aula. E nessas poucas linhas que mais parecem um curso inteiro, estamos na aposta de Pascal, cuja relação com a repetição não é inteiramente desapercebida, creio, para muitos dos que estão aqui. Pois bem, cá estamos com a aposta, grafada pelo pai da teoria dos jogos, mas cujo alcance não pode ser lido por aí. Atrever-me-ia a dizer, inclusive, que os títulos ofertados, né, pelos editores para o fragmento que usualmente é citado como referência para interpretar esse quadrinho também não ajudam. São eles: o que é mais vantajoso, acreditar ou não acreditar? Numa edição de 1670, que atualmente a gente encontra na coleção dos Pensadores, que, no geral, é a edição que mais se lê aqui no Brasil, né? Que é uma péssima edição, inclusive, porque não numera os fragmentos, né? Então, assim, se você vai se guiar por ali, você não lê os trabalhos de outros autores. Ela está arrumada por assunto, e não pela ordem que o Pascal deixou os papeizinhos dele. Ou então, como é difícil demonstrar a existência de Deus pelas luzes naturais, mas como é mais seguro crer nela, de 1779, por exemplo. Enfim, talvez a menos mal dessas tentativas de nomeações esteja presente no volume da Cozan e na edição de Folguet,
no qual o fragmento leva o nome de infinito, vírgula, nada. Seja como for, ainda assim, essas referências nos dizem muito pouco, de modo a auxiliar uma leitura sobre a aposta que vá mais além da retórica. Então, por onde é que a gente há de ler essa aposta para evitar essa armadilha? Lacan oferta uma pista. Na verdade, a única pista que interessa, o jansenismo. Ele é irônico o suficiente para desviar-se de dizer da abrangência do que evoca ao usar esse termo. Mas é justo aí que pretendo me namorar com vocês, pois as matemáticas podem vir depois por acréscimo. Por ora, escutemos o Pascal jansenista. É preciso lembrar que, naquela época, em contraposição a um catolicismo otimista e humanista, mais ou menos como é o que a gente experimenta na Igreja Católica de hoje, é que Pascal vai se contrapor, o jansenismo vai se contrapor e vai insurgir dentro da própria Igreja Católica. O Pascal jansenista nos diz que, na queda, lá do paraíso, o homem perdeu a graça suficiente que iluminaria as possibilidades e promoveria o livre-arbítrio, ainda que sempre o inclinando para fazer o bem. Desprovido dessa luz, ele se tornou escravo da concupiscência. E é com clara base em Jansénios que Pascal comenta: tudo que há no mundo é concupiscência. Concupiscência da carne, os prazeres que a gente experimenta no corpo, concupiscência dos olhos, querer conhecer, querer saber, para se gabar depois, inclusive, ele diz que o único fim é esse. E a concupiscência do orgulho da vida, que é, tipo assim, se eu conseguir vencer a da carne, vencer a dos olhos, eu me gabo de ser uma pessoa virtuosa. Libido sentiente, libido ciente e libido dominante. As três concupiscências. E elas estão instaladas em uma repetição incessante. A origem dessas concupiscências, Pascal comenta em uma carta à irmã na ocasião da morte de seu pai. Segundo ele, Deus havia criado o homem com a capacidade de dois amores. Um amor infinito, que só podia ser dedicado a um objeto infinito, Deus. E um amor finito, que o homem dedicava aos objetos finitos da criação divina, as árvores, os animais, ele mesmo. Mas mesmo esse amor finito perpassava as coisas criadas e tinha, no final das contas, como último fim, o Criador, Deus. Então, mesmo o finito apontava para o infinito. Depois, e aí aqui é Pascal mesmo dizendo, chegando o pecado original, o homem perdeu o primeiro de seus amores. O amor de si mesmo ficou sozinho nessa grande alma capaz de um amor infinito. Este amor próprio se estendeu e transbordou no vazio que o amor de Deus deixou. E assim o homem se ama unicamente, e todas as coisas para si, isso é, infinitamente. Vem daí, inclusive, diz ele, a insatisfação perpétua de sua vontade, pois após a queda, o homem tenta em vão preencher esse vazio infinito por meio de coisas finitas. Continua em outro fragmento. Que nos gritam, pois, essa avidez e essa impotência, se não houve outrora, no homem, uma verdadeira felicidade, da qual lhe restam agora a marca e o traço vazio. Que ele tenta inutilmente preencher com tudo o que o rodeia, procurando nas coisas ausentes o socorro que não obtém das presentes, embora aquelas sejam incapazes de socorrê-lo, porque esse abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isso é, o próprio Deus. Sim, há a possibilidade que Deus, em sua misericórdia, nos conceda a graça da salvação. Apesar de que, como Pascal comenta, sendo todos os homens dessa massa corrompida igualmente dignos de morte eterna e da cólera de Deus, Deus podia, com justiça, abandoná-los todos a uma misericórdia, sem misericórdia, à danação. Oi. Ai, desculpa. De todo modo, nunca, em nossa finitude, seríamos capazes de compreender o que motivaria um ente infinito a definir por uma coisa ou outra, pela donação ou pela salvação de alguém. Em nossa finitude impotente, não há nem mesmo como sabermos se ele existe ou existiu. Não compreendemos, né? Isso.
mas guardamos a marca associada a esse nada infinito que experimentamos quando suspendemos os divertissements. Esse é um termo que Pascal usa, mais ou menos como a gente fala de sublimação. Ele puxa um termo militar de desvio, quando né, você tem que desviar de algum objeto, e assim, nesse desvio, desviar do nada. Ele fala sobre o tédio e como a gente vai incluindo coisas para desviar desse nada. Isso que a gente está fazendo hoje aqui é divertissement. Trabalhar é divertissement e todas as coisas que a gente faz quando a gente não está sozinho, trancado num quarto vazio, sem luz, é divertissement. Então, esse nada nós experimentamos quando suspendemos o divertissement. Somos incapazes de não desejar a verdade e a felicidade. E somos incapazes da certeza ou da felicidade. Deixamos esse desejo tanto para nos punir, quanto para nos fazer sentir de onde caímos. E aí aqui eu retorno. Daí que a questão da aposta não se refere necessariamente a um argumento por um ganho futuro, mas sim de uma perda prévia. Foi perdendo o objeto desse amor infinito que nos metemos nesse jogo. E agora nada nos resta senão apostar com o que nos sobrou. Lacan comenta: desenha-se, pois, nas bases dessa aposta, uma relação entre o efeito da perda, ou seja, do objeto perdido, que designamos por A, e o lugar chamado outro, sem o qual ele não poderia se produzir. Um lugar ainda não conhecido e não medido. Posto todo esse exaustivo preâmbulo, voltemos os olhos novamente para o quadrinho, esse que está aqui atrás. Vamos lá, como é que a gente lê esse quadro agora? Eu sugiro que a gente comece pela linha do não acreditar. Tá aqui. Que é o quadrinho, enfim, mas mais para uma referência didática que ele guardava no... Parece uma aula de matemática. Mas a gente vai destrinchar passo a passo depois de... Então, de saída, mesmo antes da gente focar no quadro, não há como a gente ser hipócrita e sair ganhando nessa aposta. Porque não há como eu escolher perder a vida, porque assim, tornando-me uma pessoa casta, digna e pura, eu ganharia a minha salvação. Afinal de contas, a gente já estabeleceu aqui que se eu creio em Deus, eu sei que eu não tenho como escolher ser salvo, né? É Deus que escolhe. Então, com a perda da graça, há apenas concupiscência e não importa o que eu faça, eu também não sei se Deus concede a graça ou não, se seus motivos, não sei quais são os seus motivos para conceder a graça ou não, então... Mas se perder a vida não me salva, por que eu decido perdê-la? Afinal, ela não é tudo que eu tenho como garantia? A vida finita, essa, de agora? Não. Eu tenho o nada. Esse vazio infinito que me habita. Esse vazio criado na perda do objeto de meu amor. É por isso que, mesmo que eu fosse capaz de escolher, de perder, ganhar a vida, né? Aproveitar essa vida finita, né? E só, mesmo que eu fosse capaz disso, cadê? Deixa eu me localizar. Uma hora ou outra, quando o divertissement cessasse, eu me veria só e fatalmente encontrar-me-ia com esse infinito negativo que me habita. Eu já não estaria mais em D, eu estaria em B. Se caio em B, quando por descuido ou por decisão eu abri mão de minha vida, percebo que ela logo assume um valor de zero frente ao infinito. É Pascal que nos faz essa conta, ele nos lembra. A unidade agregada ao infinito, em nada o aumenta, do mesmo modo que um pé a uma medida infinita. O finito se aniquila em presença do infinito e se torna um simples zero. Então, infinito, menos infinito mais um é igual a menos infinito. Mais infinito menos um também é igual a mais infinito.
o finito não entra nessa conta, o finito cai como zero, né? Aparece como zero. Então, será que eu poderia parar aqui em B? Também não. B também não é uma escolha que se sustente, pois diante do infinito do vazio, termino fazer existir o outro a partir da experiência da perda. Afinal, algo finito, algo infinito, deve ter existido alguma vez e ter sido perdido para que esse abismo se abrisse. Lacan se vale disso para nos lembrar que nossa experiência, como dizem na análise, confronta-nos a todo instante com o efeito da perda. A ferida que se trata perde-se a um efeito que qualifiquei inicialmente de simbólico. Esse efeito simbólico escreve-se no vazio que se produz entre o corpo e seu gozo, na medida em que a incidência do significante ou da marca, isso é o que eu chamei há pouco de traço unário, que o determina ou o agrava. Como não podemos sondar o que já havia desse vazio no organismo, assim como Pascal também não tem como sondar, né, se há ou não um Deus, já que só nos importa o agravamento, então, porque a gente só tem disso o resultado, dizemos que a incidência do traço unário lhe dá consistência a esse outro, a existência ou inexistência desse outro, mas que ele está aí, está. É assim, e é assim, diante disso, que é o que é, em que caro ou coroa trata-se apenas do real como esteio. Não há outra alternativa que não a de apostar na linha da crença, na linha superior. Permitam-me, então, para encerrar, abusar de uma outra referência. Por, ao menos duas vezes, e aí uma delas eu tive que suprimir por causa do tempo, mas talvez seja mais interessante, inclusive, que está no seminário 15, numa aula de 6 de setembro, Lacan faz menção à peça de Tom Stoppard, chamada Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos. Para aqueles que nunca leram a peça, tem um filme de 91 com Gary Oldman, inclusive, que é um pouquinho diferente da peça, mas está disponível aí na internet. Ele faz uma menção a essa peça em uma conferência que fez em Londres. E nessa ocasião, inclusive, o Stoppard estava lá, presente. Chega mesmo a dizer: esse é um dos textos mais lacanianos que eu já vi. E me afetou tanto que até me adoeceu um pouco. A peça acompanha os personagens do título, amigos de Hamlet. Amigos. Inicia-se pouco depois do momento em que foram convocados pelo rei e a rainha para entender o que estava acontecendo com o príncipe da Dinamarca. Bom, quem conhece a peça original sabe que os amigos, esses dois amigos, terminam mortos por Hamlet. Daí o título de Stoppard. De saída, já na primeira linha, ambos estão condenados. O texto é todo muito interessante, mas o que vale aqui destacar é a primeira cena. Nela, os amigos estão jogando cara ou coroa. Não sabem nem há quanto tempo estão jogando, mas estão jogando. E não importa o quanto joguem a moeda, o resultado é sempre o mesmo. Cara, Pascal diria a desgraça. Já estão na 84ª vez, após muitas teorias levantadas por Gill, que é o sujeito da razão nessa empreitada, para tentar explicar o absurdo. E aí Rosencrantz comenta: tá ficando meio entediante, não? Ao que Guildenstern responde: entediante? Mas e o suspense? E aí joga a moeda para o ar, então, para repetir novamente o resultado, e novamente, e novamente, novamente. É isso. Obrigada, Milena. Muito bom. Bacana o percurso. Muito bom. É difícil trabalhar com essas noções, né? De finito, infinito, aposta, mas acho que a Milena fez o percurso bem bacana. Agora a gente vai trabalhar, então, com o cartel. Eu convido primeiro Mônica Age para avançar. Marcelo, então? Vou de dois em dois? Então, vamos de dois em dois. Então, primeiro Mônica e Marcelo, e depois a gente segue com o cartel, convidando Marcela e Paulo. Vamos de dois em dois para caber na mesa. Eu pego esse, depois passo.
Boa noite, gente. Então, como Luísa já anunciou, né, nosso trabalho de cartel. Essa noite é uma noite diferente. Bom, então, eu me interessei pelo ponto 1 do capítulo, que se intitula O Desejo e a Graça. Me interessei pelo tema da graça, abordado por Lacan no tópico 1 deste capítulo, quando ele a articula com o desejo do grande outro. Cito Lacan na página 121, abre aspas. O interesse que temos pelo cristianismo no nível da teoria se mede precisamente pelo papel conferido à graça. Quem não vê que a graça tem a mais estreita relação com o que designo como desejo do outro? Fecha aspas. Fiquei me perguntando sobre qual seria essa estreita relação entre a graça e o desejo do outro. Algumas palavras primeiras sobre a graça. O movimento jansenista, derivado do cristianismo, baseava-se numa doutrina que contemplava a conciliação da liberdade humana com a graça emanada por Deus. A graça era concedida através da predestinação, contrariando a teoria de que seriam ações tomadas de acordo com o livre-arbítrio, característico ao ser humano, que faria recair sobre si ou não a graça divina. Em outras palavras, não se chega a ela, a graça, uma vez que ela não pode ser atingida por nenhum sacrifício ou abnegação. Como pensar aqui a conhecida frase de Lacan: o desejo do homem é o desejo do outro? Aí eu fui para o seminário 10. No seminário 10, diz Lacan, o outro existe como inconsciência constituída como tal. O outro concerne ao meu desejo, na medida do que lhe falta e de que ele não sabe. É no nível do que lhe falta e do qual ele não sabe que sou implicado da maneira mais pregnante, porque, para mim, não há outro desvio para descobrir o que me falta como objeto de meu desejo. É por isso que, para mim, não só não há acesso ao meu desejo, como sequer há uma sustentação possível de meu desejo que tenha referência a um objeto qualquer, a não ser acoplando, atando a isso o S barrado, que expressa a dependência necessária do sujeito em relação ao outro como tal. Fecha aspas. A pergunta, o que queres? O que o outro quer de mim? Nos aponta para a indeterminação do desejo do outro. Então, vemos aqui a indefinição do desejo do outro. Existe sempre algo de imponderável no desejo do outro, incalculável, diferente de quando falamos da demanda. Aqui, comecei então a me perguntar: se a graça tem relação com o desejo do outro, então tem algo nela que apontaria para o campo do infinito, do imponderável? O texto de Marcos André Vieira, escrito em parceria com Luísa Pacheco Ferreira, o título do texto é Lacan e o Deus Infinito de Pascal, nos traz um percurso interessante sobre o assunto, ao discorrer sobre o movimento de reforma dentro do cristianismo que se centrou sobre os temas da graça e da liberdade. Eles citam a experiência de São Paulo, como um apóstolo que apresenta a graça na sua radicalidade máxima, situando-a como pura ruptura com o campo da lei e passagem de uma vida finita para infinita. O que estaria em jogo seria da ordem de um encontro com um real inominável que nenhuma lei prepara e que nenhuma medida antecipa. Eu vou citar um percurso, uma passagem do texto agora. Abre aspas. São Paulo utiliza a sua própria experiência para falar do encontro, a partir do qual ele se torna apóstolo de Cristo.
Até então, Paulo era um judeu ortodoxo, engajado na perseguição aos cristãos, os quais considerava como hereges. Antes de se converter, era conhecido como Saulo de Tarso, cidade onde nasceu. Andando por uma estrada de Jerusalém para Damasco, Paulo tem um encontro com a graça divina que revela a verdade. E ele então se converte ao cristianismo. Nesse momento de sua vida, ele é chamado para uma missão. Uma voz o convocou pessoalmente e, a partir dali, ele se declara cristão. Esse acontecimento provoca uma ruptura completa com a lei anterior e a instauração de uma nova vida associada ao nascimento do sujeito cristão. Ao contrário do que ocorreu com outros apóstolos de Cristo, nada o preparou para esse encontro. Após essa experiência, Paulo deixa de perseguir os cristãos e se torna um missionário da causa cristã. Assim, também a mudança de nome indica uma quebra da ligação com a tradição familiar e com algo que o identificava para si e para os outros. Cabe lembrar que no movimento jansenista, ao qual São Paulo se integrou após sua conversão ao cristianismo, não há nada que leve à graça. Ela é da ordem de um dom e não pode ser atingida deliberadamente através de alguma abnegação ou sacrifício. Bom, então fica claro aqui que trata-se de uma ruptura na qual é preciso opor a ordem da lei a outra coisa distinta, que surge a partir desse encontro com a graça e que é puro excesso. Quando estamos no registro da lei, permanecemos no campo das finitudes, já que tudo poderá ser contado. Assim, pareceria, a meu ver, que algo aí se toca entre o imponderável do desejo do outro, o infinito e a graça. A experiência analítica implica também em uma aposta, a existência do inconsciente. E a referência à graça, por sua vez, aborda a dimensão de uma ruptura que marca um antes e um depois. Por fim, é a abertura ao inconsciente que poderá produzir um efeito de infinitização, gerando uma infinidade de possibilidades na vida de um sujeito. Era isso. Marcelo vai continuar com o tema da graça. Vamos continuar com a graça. Boa noite. Exato, também foi um ponto que me chamou a atenção, que me fez, né, estudar um pouco, e foi num diálogo até com Mônica, foi a partir de Mônica, inclusive, né? E que todo o cartel, me parece que nas reuniões a gente pôde conversar, então eu tentei, assim, me pareceu interessante o tema da graça e articulado ao desejo, como a Mônica já começou a trazer, já trouxe, né? Porque me parece que, de certo modo, acaba apontando para um campo do inconsistente, né? Tratado a partir da incompletude do infinito nessa aula. Como se, até o que é possível tratar, né? Dentro do que seria da ordem do campo fálico, né? E chegando até de um gozo suplementar, se for pensar num Lacan do Seminário 20. Mas Lacan toma Pascal nesse seminário porque se apoia na dupla apropriação discursiva dele, que foi filosófica, religiosa, né, e matemática, como você trouxe. Assim, tal como Gödel estabelece o que é da ordem logificável, um ponto limite interpretativo que marca a incompletude, discernindo ela da inconsistência, que aponta para um mais além do saber possível. Assim, penso em comentar rapidamente sobre a natureza de Deus, para tentar falar algo sobre a experiência mística e assim tomar a prece como um nó entre a graça e o desejo. Então, da natureza de Deus para Pascal. Pascal vai abrir o seu memorial, que a gente conseguiu achar. O memorial foi aquele
texto, né, que ele trazia sempre abotoado, né, sempre costurado a sua roupa, que a gente até achou a gente achou na internet uma foto desse memorial que eu achei interessante. Não dá para entender, pelo menos eu não consegui entender nada, mas obviamente isso aí, né? Não consigo, confesso. Então, ele abre esse memorial, que era esse papel que estava sempre carregado, costurado no bolso, né? Com a seguinte frase: ele começa assim: fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Entende? Então, ao apoiar-se nos... Isso Lacan tomou justamente na lição 5, né, do seminário. Então, sem citar. E é exatamente, né, me parece que vai nesse caminho. Ao apoiar-se nos deuses dos judeus, ele privilegia a importância da experiência em detrimento de uma ontologia de Deus, de uma teologia. Parece-me que essa oposição inaugura uma posição de Pascal que vai requerer dele a manutenção do cara e coroa, né? Tentando edificar uma torre que se eleve ao infinito e que também pode se apresentar como um abismo. Para cima e para baixo. Me pareceu que tem algo do que você trouxe, né, Milena? A eternidade, a eterna impossibilidade de determinar aquilo que Deus quer se Ele é. É a condição da possibilidade da perda, incluída na aposta que estamos todos embarcados. Assim, se Deus é incognoscível, por não ter partes ou limites, está fora do campo do ser. Isso faz desse Deus um Deus que ele chama de absconditus. Ele é aquele que se oculta, chegando à ideia de que é incompreensível que Deus exista e incompreensível que ele não exista. Não é possível ter segurança e firmeza, pois não existe razão que possa fixar algo entre os dois infinitos que ele cria. O Deus da sarça ardente, que Moisés não encara a face e da qual só ecoa a voz, do qual não se pode saber e sim interpretar, é esse Deus incognoscível de Pascal. Não seria também esse Deus que estaria em jogo quando Lacan diz mais à frente no Seminário 20, e por que não interpretar uma face do grande outro, a face Deus, como suportada pelo gozo feminino? A experiência mística, o silêncio, e aí é uma frase que é de Pascal, né? O silêncio desses espaços infinitos me apavora. A experiência mística está em íntima relação com a experiência de Pascal, traduzida em seu memorial. Nessa época, a experiência mística formava uma espécie de aristocracia, pois os místicos estariam relacionados aos milagres, sendo normalmente denominados como santos. Sobre isso, Pascal diz, né, a citação dele: esse grande homem santo era um homem que se chamava Atanásio, e Santa Teresa era uma moça. Com isso, ele quer dizer que a experiência da jovem Teresa não difere em nada da experiência de um pobre camponês. Talvez possamos dizer que ambas experiências de infinito estão mergulhadas, ambas experiências de infinito, tanto dos homens santos como do camponês, estão mergulhadas num equívoco entre os dois infinitos. Um equívoco que, inclusive, é como Lacan vai chamar inconsciente no Seminário 24. Né? Entre os dois infinitos, de onde não pode se extrair uma certeza. O homem é incapaz de ver o nada de onde foi tirado e o infinito em que é engolido. Citação de Pascal. Seja feita a tua vontade. Nessa aula, Lacan destaca uma estreita relação da graça com o desejo do grande outro. Isso promove uma relação orientada, ele diz, que parte do grafo do desejo, da demanda,
e aí eu vou recuperar, como ele cita isso expressamente, eu acho que tem o grafo do desejo da aula 5, que eu acho que dá para acompanhar o que ele escreve, porque se toma só o texto, talvez não ajudasse. Mas aí, em auxílio, o grafo, como ele apresenta na aula, voltou. Na aula 5. Isso. Então, ele vai destacar essa relação entre a graça com o desejo do outro. Isso promove uma relação orientada, diz Lacan, que parte do grafo do desejo, da demanda, S de abarrado, punção D maiúsculo, né, que a gente vê no segundo andar do lado direito, em direção ao desejo do outro, pequeno d do grande A. Ao tentar apreender esse desejo, localiza-se um eu. Eu me pergunto, eu te pergunto o que eu quero. Assim, toda manifestação do desejo se inclina para que seja feita a tua vontade. A prece que se constitui no seja feita a tua vontade, é isso aí. É, no final das contas, o desejo do grande outro por excelência. Desejo esse que só pode ser atendido na condição de ser tomado como demanda. A graça, enquanto resposta ao que voe, é sem significação e aponta para o S de abarrado, onde há o encontro com um excesso fora da lei, mas que não implica numa transgressão, diz Lacan. E era isso aí. Dando continuidade, então, ao cartel, exatamente, eu chamo Paulo e Marcela. A foto que estava aqui. Passar a palavra para Paulo. É o terceiro. Acho que sou eu. Sim, nós combinamos isso. Não combinamos isso no cartel? Não? Tudo bem, Não, combinamos na reunião do cartel. combinar perfeitamente. Combinamos na reunião do cartel. Cara ou coroa? Bom, combinamos no cartel que seria uma ordem onde Milena colocaria a questão da aposta de Pascal, depois Mônica falaria sobre a graça, hoje soubemos que Marcelo também iria falar sobre a graça, e eu, em terceiro lugar, falaria sobre o traço unário, e aí ficaria Marcela, e, enfim, Luci e Marta, se quisessem comentar alguma coisa. Então, o que me pegou nesse texto foi tentar falar um pouco, não muito pouco, brevemente, tenho certeza que não vou conseguir falar com a elegância e a inteligência da apresentação de Milena, mas vou tentar aqui repetir algumas coisas inevitáveis em outra perspectiva, que é exatamente a característica da repetição em análise. Sempre repetimos algo novo, né? Então, eu acho que nesse capítulo, Lacan utiliza de elementos da lógica para começar a construir a definição do discurso analítico através de um mecanismo fundamental, que é a relação do traço unário com o pequeno a. Eu achei que esse título, do 1 ao pequeno a, é a clínica psicanalítica, é o tratamento analítico como um todo. E acho que esse capítulo 8, ele fala da lógica do tratamento analítico como um todo. Por isso, justifica-se o estudo
dos fundamentos da psicanálise, tanto no que diz respeito à gênese do sujeito, em sua origem, quanto na aplicação do método analítico no momento da experiência clínica. A mim chamou a atenção, quantas vezes Lacan cita nominalmente Freud. De saída, acho que podemos levantar um questionamento sobre se essas constantes citações se referem a um momento de transição no ensino entre um Lacan preso ao estruturalismo, à estrutura do significante, e a passagem para uma nova perspectiva instituída pela análise do seu estudo sobre o gozo, ou se podemos pensar de que se trata de um momento significativo da consolidação do acontecimento Freud no ensino lacaniano, revelando que Lacan é Lacan porque antes é freudiano. É na letra de Freud que ele vai buscar o termo alemão Heisingerzug, expressão encontrada em uma das formas de identificação apresentadas no texto da Psicologia das Massas e Análise do Eu, termo traduzido por traço unário. Cito Lacan. E aqui, Milena, vamos à repetição. O mais difícil de pensar é o um. Por se tratar do traço unário, a abordagem moderna do um é escritural. Achei interessante isso, porque remete às questões da escrita, da lógica matemática, das letras. Nesse traço unário reside o essencial do efeito do que chamamos repetição. A repetição está intimamente associada ao objeto enquanto perdido, tendo como consequência o fato de que o gozo é almejado num esforço de reencontro. Se o objeto é perdido, não vamos encontrar o objeto, vamos reencontrá-lo. E que só pode sê-lo ao ser reconhecido pelo efeito da marca. A própria marca introduz no gozo a alteração da qual resulta a perda. Esse mecanismo essencial é indispensável para a compreensão da articulação entre o gozo e o significante e para o manejo da cura analítica. Isso é muito curioso, porque em Freud já encontramos essa ideia de uma constante e de uma variável, não? E isso ele fala no projeto, inclusive botando letras. A constante A e a variável, a constante e o predicado. A constante seria o A mais B, que seria o predicado, ou o A mais C, que seria o predicado, ou A mais D, e assim sucessivamente, quando ele está falando da experiência de satisfação e na forma como o ínfans vê a imagem do objeto. Se ele vê o objeto de frente, é um A mais B. Mas nem sempre ele vai ver o objeto de frente. Então, ele vai ver, às vezes, o objeto lateralizado. Então, ele faz um A mais C e vai tentar encontrar o caminho para chegar ao A mais B, que é o primeiro objeto frontal que ele vê. Então, essa retificação, essa possibilidade de chegar ao objeto, a reencontrar o objeto, é feita através das marcas e que Freud coloca já aqui com duas letras A, B, C e sucessivamente. Millet diz que, nesse seminário 16, a argumentação não se faz a partir do significante linguístico, mas a partir da lógica do significante, que privilegia não a completude, mas a inconsistência. Como diz Lacan no Seminário sobre a Identificação, o significante, falando do traço unário, o significante não de uma presença, seria próximo à ideia de significante linguístico, de significar uma presença se torna ausente, mas
de uma ausência apagada. Ou seja, o significante, a lógica do significante, o significante significando a ausência apagada. O objeto se apaga e aparece o traço e aparece o objeto A. Na experiência analítica, na análise, confronta-se a todo instante com o efeito de perda, que não deve ser confundida com um prejuízo imaginário, referindo-o ao esquema de uma ferida narcísica, ou seja, imputando a relação com o semelhante. Então, essa ideia da perda não é a perda da frustração, não é a perda da relação com o outro companheiro imaginário. A ferida de que se trata prende-se a um efeito simbólico. Esse efeito simbólico inscreve-se no vazio que se produz entre o corpo e seu gozo, na medida em que a incidência do significante ou da marca, aqui fica ambíguo se Lacan está falando como sinônimo significante e marca, ou se ele está falando com duas coisas diferentes, o significante e uma marca. Não? O que seria pensar o traçunário como letra, por exemplo. Isto é, do que chamei há pouco de traçunário, que o determina ou que o agrava. Determina o vazio ou agrava o vazio. Como não podemos sondar o que já havia desse vazio no organismo, e já que só nos importa o agravamento, aquilo que se manifesta, dizemos que a incidência do traçunário lhe dá consistência ao vazio. A incidência do traçunário lhe dá consistência. Ou seja, dito de uma outra maneira, é a ideia de como é que se estrutura a origem do sujeito e como isso se dá na clínica, no dia a dia da sessão. O trecho citado está totalmente fundamentado sobre os princípios do ensino de Freud. Essa passagem não nos autoriza a dizer que seja um momento de afastamento de sua lógica, da clínica freudiana. Capítulo 8 é, na minha leitura, a clínica de Freud matematizada pela lógica que Lacan faz. Ou seja, Lacan pega a lógica matemática de uma maneira muito especial, através da aposta de Pascal e outras coisas, e matematiza a clínica freudiana. É um capítulo, portanto, extremamente clínico. O traçunário constitui a relação mais próxima entre o sujeito e seu objeto, o vínculo mais precoce com o outro. É isso que Freud chama de identificação. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele mostrou que na formação do sintoma, a identificação é o sucedâneo da perda do objeto, ou seja, o eu absorve as propriedades do objeto, como, por exemplo, quando Dora imita a tosse do pai. O traçunário tem o valor de uma assinatura, que pode ser lida para o sujeito como sendo alguma coisa que diz respeito à sua identidade, instituindo a sua singularidade e origem de sua diferença no outro. Portanto, o traçunário, por ser gênese da diferença, é, ao mesmo tempo, portador de uma função distintiva. Mas como o sujeito é forçado a passar pelo outro para se singularizar, isto é, para se singularizar, faz-se necessário que abandone o outro, produzindo o seu apagamento. Essa operação produz uma perda que Lacan chama de objeto A. E, nesse momento, se estabelece a situação paradoxal da diferença do sujeito consigo mesmo. Sua divisão entre o significante e o gozo é mediada pela constituição de um desejo
que, sendo de origem o desejo do outro, lhe é absolutamente opaco. Para concluir, o traço unário, como gênese da diferença, institui a singularidade do sujeito e a sua própria estranheza, porque atravessado pelo desejo. Obrigada, Paulo. Passar a palavra, então, para a Marcela. ¿Escucha? No tem essa altura, não? Fica aqui. A sua boca bate aqui na minha cabeça. O microfone. Fone. Uma metáfora, é uma metáfora. Então, conversamos de várias coisas no cartel. Ficamos en tentar conversar, que no es fácil, ¿no? Cuando somos muchos. Y eu tinha me candidatado a falar de algo que aparece en varias páginas y que debe ter causado o tormento de muitos, que es toda uma série de fracções matemáticas, certo? Então, o que Lacan chama o 1 mais A. Y que poderíamos, no pequeno índice que tem em cada aula, encontrar aqui os dois pontos. O desejo é a graça, e a graça foi o que abordaram Marcelo, Mônica também, Paulo também, com o Enzinger Zug, a marca e a perda, certo? Que tem a ver com o traço unário. Depois temos como representar o efeito da perda. Esse é outro dos títulos que Miller dá a essa aula. Como representar o efeito da perda. E o outro é medir o campo do outro. Eu queria ver se me focava um pouco mais nesses outros dois pontos. Antes queria uma coisa que notamos no cartel em relação à tradução de uma das primeiras frases, que es esto que você chamou uma ambigüedade, não sabemos se estamos falando de letra ou estamos falando de significante, e que talvez uma fidelidade maior ao original ajude, porque acho que é um problema da tradução em português. A frase é, eu vou ler em espanhol, mas em espanhol está literal como francês. No trouxe o francês, não estou achando agora. A marca mesma introduz no gozo a pegada com ferro candente da que resulta a perda. O que em português foi traduzido por alteração. Então, Lacan está usando ferro candente, como quando a gente marca um boi, certo? Transformar o ferro candente que marca a carne de alguém em uma alteração, não sei que imaginação teve o tradutor, mas eu acho que seria mais interessante resgatar a marca do ferro candente da que resulta a perda. Então, a marca mesma introduz no gozo a pegada com ferro candente da que resulta a perda. Então, temos marca, pegada, perda. E é o gozo que sai marcado. Então, Paulo, eu acho que essa ambiguidade fica um pouco mais elucidada a partir do que seria uma letra que se marca no corpo, com ferro candente, como bois, mais que um significante aberto a significações. Parece algo bem marca mesmo, e letra, não? Letra para não ser lida, como Lacan diz que é a letra de gozo, não é que é uma letra que vou conseguir botar com outras e daí tirar um texto. É uma letra para não ser lida. Então, quando eu cometi a loucura de dizer que ia pensar, a tentar
son nulidade na matemática, mas tentar pensar o 1 mais A. Me lembrei de uma frase que ficou gravada, como acontece com alguns pedaços de Lacan, do Seminário 20, onde Lacan está falando do sofisma dos 3 prisioneiros. E por que escreveu isso depois da guerra, e por que tem 3 na cena, certo? Mas Lacan diz, não contem 3 na cena, contem 1 mais A. E ficou, então fui atrás, imprimi a folha do Seminário 20 para ser mais fiel. Pero, então, o que Lacan vai dizer no Seminário 20? 4 seminários depois sobre este 1 mais A. Vai dizer, primeiro, que ele vai suportar o objeto A de uma função matemática, que é esta 1 mais A. E vai dar o crédito desta matemática a um sujeito Fibonacci, que já vimos aparecer aqui várias vezes como autor de uma série numérica, que en realidad se llamaba Leonardo de Pisa, que también se estuda así en la escuela, como Leonardo de Pisa. ¿No? Muito jovenzinho, criança praticamente, o pai levou ele a viajar no norte da África e ele conheceu a cultura árabe e descobriu o alfabeto arábico e a numeração, porque até essa época, foi ano 1200 por aí, até essa época se escrevia e se matematizava em números romanos. Vocês já tentaram fazer uma divisão com número romano? Uma fração com número romano? Impossível. Então, este cara descobre os números arábigos, que não eram árabes, descobre o zero, descobre o vazio, inventa uma máquina de calcular quando tinha 13. É uma espécie de Pascal, certo? Anterior a Pascal, e que faz uma pergunta muito simples. Ele quer poder contar quantos coelhos um casal de coelhos produz em um ano se ele só conseguir parir uma vez por mês um coelho. Perdão, 2 coelhos. Então, o primeiro mês vai parir 2 coelhos. O segundo mês, quantos coelhos vai parir? Quantos vai parir o terceiro? Quantos vai parir o quarto? A soma dá 144 coelhos. Como se calcula essa quantidade de coelhos que um casal de coelhos pode parir? É graças a algo que este Fibonacci inventa, y que ya existe reconocido por otros matemáticos, que es su famoso número de oro, o razão áurea, que é isso que Lacan está dizendo no Seminário 20, que a função do A se sustenta, se suporta no número de oro, que é 1,618, e chama Φ. Φ como eu falo, Φ, certo? No es su pi 3,14, es su phi 1, que es una fracción que solo podría ser inventada a partir de una numeración, de un número irracional, Lacan dice, y arábigo, porque no podría ser, ¿cierto? Entonces, o que Lacan quer com essa função matemática de 1 mais A? Ele diz que ele quer representar o inadequado. Já vários colegas aqui hoje falaram da relação do um com o outro. Inconsistente, não? Mônica disse um par de coisas sobre isso, Marcelo também falou sobre isso. Milena, quando traz o infinito, também fura essa relação. Lacan vai chamar de inadequação do um ao outro. E o seminário chama de um outro ao outro pequeno. Então, ele está dizendo que esse outro pequeno se sustenta numa função matemática que dá conta de uma fração, um pedaço, algo que não chega à unidade. Se vocês vão procurar como se demonstra esse, você deve saber, como se demonstra esse 1,618, se demonstra com segmentos, eu coloco 2 segmentos, A, B, B, C,
crio uma unidade com esses dois segmentos que vale igual a 1. E como vou encontrar a fração? Vou um pedaço menor, vou restá-lo ou vou multiplicar pelo pedaço maior. Seja qual for a operação que faça com um dos segmentos que formariam a unidade, se somassem, me dá esse 1,6. O infinito. Então, essa impossibilidade de contar até 1 que produz a fração e o número de ouro. Então, o que acontece? Se encontra essa proporção, essa fração, esse algo que não chega a 1 na natureza, nos girassóis, nas conchas, nas neves, no Partenon, na Gioconda, o que hoje chamamos de fractais, esse retângulo de ouro que eu vou dividindo e a proporção se mantém. Faça o que fizer, a proporção se mantém. Esse 1,6 se mantém. Com os coelhos, com o exemplo dos coelhos, que deve ter vídeos na internet, procuram os coelhos de Fibonacci, de Leonardo de Pisa. É interessante porque outra coisa que nos informa é que só a partir da terceira leva de coelhos que eu começo verdadeiramente a série de Fibonacci. Que essa mesma teoria que Lacan tem sobre as séries. Estudamos en algún momento a series de Netflix, ¿no? Y un serial en Lacan, y Lacan decía exactamente eso. A única cosa seria es a serie. Pegamos esa frase en Lacan y intentamos ver por qué a serie sería a única cosa seria. Y lo que descubrimos es que es a única cosa seria porque se matematiza y solo se conta a partir del tercero. No podemos falar de serie, por ejemplo, de escolha amorosa, de condições eróticas de escolha do objeto, como fala Freud. Só gosto de mulher baixinha. Só podemos dizer que essa condição erótica marca a vida de alguém, como um ferro candente, a partir de 3. Tem que ter 3 baixinhas na história para poder considerar isso sério. Me parece uma indicação fantástica, não? Clinicamente falando. Porque às vezes a pessoa pretende contar com 2, não? E Lacan diz, não, preciso 3 para determinar isso seriamente. Então, de novo, 1 mais A. Então, o que além disso ele vai dizer? É a página 63 do Seminário 20. Estou indo à frente para ver o que ele tirou desta confusão do 1 mais A, não? Ele vai dizer que isto sim tem a ver com a identificação, como falou Pablo em relação ao traçunário, mas vai dizer que essa identificação que se produz se baseia em que, em nenhum caso, podemos contar 2 como suporte. Está falando dos 3 prisioneiros, certo? Por que não podemos contar? Nem 3, nem 2. Entre 2, quaisquer que sejam, sempre há um e o outro. O 1 e o A minúscula. E em nenhum caso podemos tomar o outro por um 1. O outro, entre um e o outro, não podemos contar 1, 1, 1. Temos que contar 1 mais A. 1 mais A. Por que não há relação sexual? Porque é 1 e um pedaço, algo que não chega à unidade. Sim? Por isso Lacan vai suportar de uma fração, de um fragmento, esta relação inadequada que temos com o outro. Porque se o outro vale A e não vale 1, ¿se entende o que ele está transformando o outro no objeto? Podemos escrever a fórmula do fantasma, digamos assim, pero não a relação sexual. Podemos escrever esse barrado punção de objeto A, mas não podemos escrever a relação de um com outro um. E nunca podemos confundir o um com o outro. Então, é sempre um. Em nenhum caso pode-se tomar o outro por um.
é fatal o que está dizendo, que não podemos tomar o outro como um. Então, por isso é inadequada a relação. Por isso a relação sexual não existe, não? Então, o que eu entendo que Lacan está tentando fazer aqui nesta aula tem a ver com algo que Miller deu muita importância em Pascal. Divertissement foi traduzido por digressão. Digressões. Como se fosse... Estou falando de uma coisa e vou para... Como estou fazendo eu. Então, aprendemos com Miller que Pascal distinguia entre um espírito de geometria e um espírito de fineza. Miller gostou tanto dessa diferença que resolveu dar por título a um dos seminários dele Coisas de Fineza. Sutilezas analíticas chama o original, coisas de fineza, coisas de finura também. É um seminário de Jacques Alain. Então, a aposta de Pascal para poder defender a fé e a necessária tolice para sustentá-la tem a ver com essa distinção entre espíritos de geometria e espíritos de fineza. O primeiro, o espírito de geometria, se baseia na lógica, no racionalismo, no mundano, nos prazeres finitos que mencionava Milena, que enumerou a concupiscência. Sem espírito de geometria não haveria ciência, não haveria dedução. Por exemplo, Pascal não teria podido escrever a aposta tal como Milena a desenhou no quadro, sem espírito de geometria. Pense que Pascal escreveu o primeiro ensaio sobre a geometria aos 17 anos. Era um geômetra aos 17. Outro menino precoce, não? Trouxemos Fibonacci, agora Pascal também. O segundo espírito de fineza é necessário para captar as coisas do coração, Pascal diz. Não com as coisas, não com o espírito de geometria captamos as coisas do coração, só com o espírito de fineza. Pascal aplica o espírito de geometria às coisas do coração. Vai usar o espírito de geometria para as coisas do coração, que é a mesma coisa que Lacan está fazendo. Está usando a matemática para abordar a relação inadequada de um com o outro. E, claro, perturbando nossa existência. Pascal, entonces, aplica o espírito de geometria às coisas do coração e propõe uma escolha entre o infinito e o nada. O que ganho, o que perco. Entre a grandeza infinita e a eternidade, se aposto em Deus, versus a banalidade dos prazeres minúsculos, finitos, nada de nada, não? A matemática de probabilidades de Pascal, tanto que existen sistemas de programación que llaman Pascal, puña ao alcance de un hombre religioso o libertino un argumento para demostrar a fe. Y es dele a famosa frase que es bien conocida, que es: o corazón tem razões que a razão desconhece. ¿Sí? Esa frase de Pascal. Entonces podríamos decir que Pascal se insere en un movimiento que de Talia Coidé, que fue citado pelo artigo que Mónica citó de Marcos André, que trabajamos nós no ano pasado. Aliás, este es un artigo de Alice en la revista Gente, que es justamente sobre ese texto, de un mundo fechado a un universo infinito. Y ahí que entra Pascal. Nessa ruptura, Pascal es contemporáneo de Descartes, se senta a discutir con Descartes, que no acredita en el vacío, y Pascal va a tentar ensinar a Descartes que el vacío existe. Descartes tiene horror del vacío, como si tinha desde Aristóteles, por ejemplo, es uno de los grandes culpados del horror al vacío. Se llama horror vacui. Se van a encontrar cosas sobre eso que es súper interesante. Então, o que Pascal estudou na geometria, o infinito. Na física estudou o vazio. E na aritmética estudou o acaso. Então, Pascal entra quebrando com essa tradição aristotélica, que pensava um mundo ordenado pela razão divina, e Pascal entra com o vazio, com o acaso. Entra lacanianamente na cena, se entende? Então, como Lacan podia não amar Pascal e citá-lo várias vezes?
Dicen también que sin la ironía de Pascal, que Milena también citó, no existiría Voltaire, ni existiría el enciclopedismo. Entiendo que esa dimensión irónica no puede ter pasado despercebida a Lacan y seus nautolos erran. Si a razón impotente para probar existencia, tanto como para probar inexistencia, debemos apostar. Y antes de apostar, por Deus, claro, porque le está indicando apostar por Deus, debemos nos entontecer, dice Pascal. Temos que ser tolos e acreditar que Deus está com a gente na hora que façamos a aposta. Então, não só porque perdemos e apostamos na não existência, temos que ser um pouco tolos nessa crença de que o negócio vai dar certo. Um semblant de crer aí, como Lacan propõe, não? Pascal era seguidor de Santo Agostinho, que escreveu, que Lacan cita também, a utilidade de crer, chama o texto de Santo Agostinho. Então, Pascal vai nessa via, não? Acreditemos e apostemos, já que, de resto, este não é para nada o país da verdade. Ela vai errante, desconhecida entre os homens. Isso é Pascal, fragmento 840. Bueno, después aniquilar un narcisismo a mí me parece extraordinario, no es Lacan, es Freud directamente, ¿no? Él acha que verdaderamente es lo que nos satisfaz porque enfrentamos o vacío. Entonces, frente ao vacío nos narcisizamos y el libido fica todo en nós, podríamos concluir. Y tenemos o gozo de o autoerotismo, como quieran llamar un movimiento que Pascal ya está nomeando, ¿no? Em relação à prece, que foi citada também, o seja feito a tua vontade, que citaram os dois, é exatamente a mesma palavra que Lacan usa, aqui Pascal usa. Pascal diz que nos inclinamos a querer o que Deus quer. E Lacan diz que toda manifestação do desejo se inclina para seja feita a tua vontade, ou seja, o que você quiser. Es como si tuviésemos una inclinación en relación a otro, en relación a lo que otro quiere, que seja feito o que você quer. Parece esa una inclinación moza, ¿no? Voy a parar por aquí porque así podemos conversar un poco más. Tengo otras cosas de Pascal sobre la repetición que son muy interesantes, ¿no? El fato de él decir que no se trata de una ley natural, y que en realidad la repetición obedece a un punto de subtracción. Entonces, repetimos porque por ahí tal vez entra un nuevo Pablo, no sé, porque retiramos un punto 68 da fracción do A. Por eso se repete. Si fuese un entero, no habría repetición. Es porque algo que fale, rateia, como Lacan dice, que nos condena a repetir. Y eso también es Pascal, ¿no? É isso. Obrigada, Marcela. Bom, agradeço a cada membro do cartel pelas contribuições, né? E, assim, o que ficou para mim também, só brevemente, uma questão, quando ele fecha, acho que o percurso que Marcela fez pela essa parte matemática me interessa particularmente, certo? Então, eu fiquei pensando nesse que é um traço unário, que tem essa marca simbólica da letra, que ele vai tentar fazer essa proporção aí com esse A. E ele coloca 1 sobre A. E depois ele vai colocar que é igual a 1 mais A. São dois elementos distintos, um da dimensão simbólica e outro que a gente poderia colocar nessa dimensão real, que não se soma, mas ele faz esse esforço de uma soma, um esforço de pensar um pouco como articular isso. Então, ele faz todo esse percurso aí, e ele termina, que talvez a gente pudesse conversar, para mim ficou essa questão, com uma direção, certo? Que talvez isso vai avançar nos próximos capítulos. Ele vai falar, a pergunta que a nossa verdadeira meta aqui seria, será que existe eu?
Então, isso daí eu achei interessante, né? Como se ele, tipo assim, ele vai e traz. Porque até então ele está tirando a consistência desse grande outro. Esse grande outro não tem a consistência. Então, sai de um Deus consistente, porque Descartes, mesmo fazendo aquelas questões todas, no final ele resgata esse Deus, certo? Para dar garantia. É um Deus que garante. Já Pascal, não. É um Deus inconsistente, né? Então, tem essa inconsistência do grande outro, que ele já trabalhou em vários capítulos anteriores. Ele encerra esse capítulo já colocando essa dimensão de que eu é esse. Ele vai falar desse eu saber, do eu gozo, desse eu dividido. E esse eu existe? Seria a minha questão, certo? Que vai ter que avançar. Posso? Deixa eu pegar aqui. Tem que ser aqui, porque senão o povo não acompanha. Vamos lá, talvez eu não consiga dizer exatamente, mas assim, Pascal, Marcela pontuou aí, ele vai dedicar alguns fragmentos desses ao amor próprio. E é aí que a gente vai tendo notícias do eu, que Lacan faz favor de não dizer que é... Porque parece que Lacan vai construindo essas questões sobre o eu a partir de Pascal também. Para Pascal, como a gente, né, vive na concupiscência e a gente, enfim, não há nada ali além do vazio, esse amor infinito que a gente dedicaria a Deus está dedicado a si próprio, a gente não tem como amar a si próprio, porque não tem nada aí, a gente cria um si próprio e tenta obter esse amor pelo olhar do outro. Tem um dos fragmentos que ele diz, se o homem tenta tirar essa máscara, o rosto vai junto, porque ele é só essa capa. Então, assim, as desgraças do homem vêm do amor próprio para Pascal, porque não tem como isso se resolver. Então, o eu, para ele, já é um eu que não tem consistência também. Acho que já está em Pascal. Marcelo, você não falou no grafo que há um rendio ao eu? Então, Marcelo encontrou isso mesmo em Lacan. Me parece que vai, pelo que eu entendi, pelo menos, que Lacan colocou, é partindo da demanda, passando pelo desejo do outro, em direção ao eu, e que me parece que o que acontece por fim é um remetimento para o S de abarrado, que acho que teria a ver com essa inconsistência, né? Enfim, um ponto de inconsistência do eu, né? Como se tivesse talvez até pensando no que Paulo falou de que teria uma leitura da própria clínica freudiana, um eu que estaria da ordem do inconsciente, né? Da segunda tópica freudiana, né? A questão é, pode deixar o grafo do desejo? Que a questão do eu Sim. que você traz, no grafo do desejo, isso é muito interessante. Em algum momento, não sei se nesse seminário ou em outro, Lacan diz assim, e vocês ainda não conseguiram localizar no grafo do desejo aonde está o eu. Realmente, até então, até ele dizer onde estava o eu, todo mundo estava lendo o eu no lugar do muar, do eu embaixo da parte de baixo do grafo do desejo. O que ocorre? Nessa leitura, o que a gente pode entender é que esse eu que vem através da pulsão, passa pelo desejo do outro e vai ali para aquele ponto da fantasia, é o eu da enunciação, é o G. Ou seja, há um eu da enunciação e um eu do Moá, que é um eu do enunciado. Isso quer dizer que todo dito só se sustenta porque há um dizer, porque há um eu da enunciação. Agora, ele vai questionar, esse eu existe? E nesse seminário ele está trabalhando isso. Mas, nesse momento, o eu ali é o eu da enunciação que vai ser o sustentáculo de todos os ditos. Então, poderíamos dizer até que haveria, talvez, ali uma certa analogia ou similaridade ou equivalência, sei que termo usar, com o traçunário. O traçunário como aquilo que vai ser o núcleo onde todos os dizeres, todos os ditos serão atraídos e serão derivados desse lugar. Né? Serão... precisaria ver um pouco mais isso, com certo cuidado, a relação que existe entre o recalque primário e o traço unário. Ou seja,
Porque o raciocínio do recálculo primário é bastante próximo do raciocínio da inscrição do traçunário. Então, você inscreve o traçunário, quer dizer, quando ocorre esse primeiro encontro, esse traumatismo da linguagem, você inscreve no vazio entre o corpo e o gozo, você inscreve um efeito simbólico, traçunário. Esse traçunário dá como algum resultado uma perda, porque para Freud, a representação, a Vorstellung, não é suficiente para dar conta do que é representado. Para Lacan, o significante não dá conta para representar o que é representado, há sempre uma perda. O que significa dizer isso? Quando você faz isso, quando você marca esse objeto que está perdido, que você não vai encontrar novamente, quando você marca ele, quando você faz a representação dele e a representação não é suficiente, aparece uma questão que é o impossível de representar. É impossível representar esse objeto porque esse objeto já é perdido. A partir do segundo momento da série de Fibonacci, que vem o outro que já é o representante da representação, nessa repetição, o que vai ocorrer ao contrário do impossível da repetição, o que vai acontecer é a repetição do impossível. Vai se repetir sempre a impossibilidade. E a partir do momento que você repete sempre a impossibilidade, é aí que aparece a ideia do desejo, que você repete a impossibilidade, a partir do momento que você repete a impossibilidade, você sempre repete algo de novo. Então, ou seja, é muito bonito isso, esse raciocínio, porque você vai repetir, porque o gozo que você almeja, que você quer encontrar, não existe mais, ou seja, ou talvez nunca tenha existido, tenha sido um efeito de uma marca inicial, mítica, que supôs a existência de um gozo absoluto que temos que renunciar. Se não renunciamos a esse gozo, estamos no vazio total, no vazio que é o menos fi, menos infinito, melhor dizendo, que é, Lacan diz, o inferno. Mas a marca de ferro candente se escreve? Não. Se escreve. Marca se inscreve. O que se inscreve, se inscreve entre o corpo e o gozo. Esse é que é o detalhe. A inscrição desse efeito simbólico, desse efeito de perda, se dá entre o corpo, organismo, e o gozo. É aí que se inscreve essa marca. Só que essa marca não é suficiente, ela não representa na totalidade aquilo que ela está querendo representar. Há sempre uma perda, algo que escapa. E aí, em busca dessa perda, o que Freud chamava de A mais B, A mais C, a gente vai tentar reencontrar esse gozo perdido, esse objeto perdido. A genialidade de Lacan, e que eu acho que é a grande invenção de Lacan, além do real, é o objeto A, é porque ele positiviza o objeto A. Ele torna visível para a gente, não o objeto A, mas as imaginarizações do objeto A, o que permite que a gente, na clínica, consiga escutar o mais de gozar, o mais de gozo, que são as imaginarizações, as significações do objeto A. Então, isso aqui é a genialidade de Lacan, que não existia em Freud, que ele tira de Freud, mas ele desenvolve muito propriamente, pelo raciocínio dele, e positiva isso, faz com que seja visível, audível, porque são as significações que estão nessa linha do discurso. Tem algo que Lacan diz que me parece que pode ajudar bastante, que ele diz que o que escrevemos são as condições de gozo e o que contamos são os restos. Então faz uma diferença entre escrever e contar. E talvez por aí Fibonacci, Coelho, etc.,
não? Se escrevemos as condições, mas contamos os restos, o interessante de aprofundar I mais A, mais A, o que ele está fazendo, me parece que tem a ver com a contabilidade do gozo, não? A caixa registradora que Lacan diz que somos clac. Cada vez que se goza, se desce aquelas caixas registradoras antigas que fazem barulho. Ele fala da caixa registradora do gozo. Acho que a contabilidade de gozo tem a ver com a conta, não com a representação, não? Com a contabilidade mesmo. Depois da leitura desse, queria dizer isso para finalizar minha fala, depois da leitura desse capítulo, que eu acho que é muito clínico mesmo, e que esse A mais, esse 1 mais A, 1 menos A, não, essa série de Fibonacci, como é que ela escreve, que mereceria muito debate para entender realmente essa questão, mas fiquei com a tentação de toda vez agora, quando um analisando chega numa análise, todos nós já ouvimos essa frase, eu não sei por onde começo. Aí eu fiquei com a tentação de dizer a ele, comece ou pelo A ou pelo 1. Porque você pode começar uma sessão de análise tanto pela perda como pelo significante, pelo traço unário. Se começamos, por exemplo, contando um sonho, ou começamos pela queixa, começamos pela perda. Mas se começamos dizendo, olhe, essa semana não aconteceu nada de desinteressante, que pudesse me causar angústia, começamos pelo 1, pelo significante. Então, ou começamos pela perda, ou começamos pelo significante. E isso você vê se reproduzir em toda a sessão de análise, dessa forma literal, como também simbolicamente. Bem, a questão é o horário, certo? Então, assim, tem alguém que tem alguma pergunta, assim, para a mesa? Uma. Uma. Vamos contar, uma. Bom, pelo avançar da hora, então, eu agradeço a todos do cartel e todos que estão aqui presentes e também em casa. E a gente está encerrado essa noite. Semana que vem a gente continua, tá certo? Já falando sobre Fibonacci. Vamos avançar aí nesse seminário 16. Amanhã à noite temos Marcelo Veras comentando uma série, que é a única coisa séria, chamada Inside Man. Não sei se assistiram, maravilhosa. Amanhã às 20. Amanhã continua, então. Boa noite a todos.